Então, turma, boa tarde, bom dia, boa noite aos meus queridos alunos. E eu vim aqui fazer um vídeo rápido para falar sobre Thomas Hobbes e o liberalismo, né? Que o liberalismo ele vai ser uma corrente política aí, teórica política, que vai transformar a realidade social da Inglaterra e vai se espalhar pela Europa. E tem aí como seus principais fundadores Thomas Hobbes, John Locke e depois um reformador como Montesquieu. Então a gente vai começar com Hobbes. Já é importante que a gente falar desse filósofo já para já começar a falar da, da teoria liberal, que vai ser o tema da nossa próxima aula, né? Que é uma teoria política que vai influenciar muito o cenário político na Europa e no mundo todo, né? Até hoje a gente segue aí os ditames da teoria liberal e ela já teve vários processos de reformulação. Vamos lá, Hobbes. Pessoal, Hobbes, ele é o cara, o famoso autor daquela frase: o homem é o lobo do homem. Por quê? O Hobbes, ele achava que o homem era mau por natureza, pessoal. Meus queridos. Por que isso daí? A gente tem que compreender as pessoas dentro do conteúdo histórico que elas vivem, né? Dentro do contexto histórico que elas vivem. O Hobbes, ele viveu no período do século XVI ao século XVII, da transição do século XVI para o século XVII. E esse período na Inglaterra foi um período de grandes conturbações políticas, né? Guerras civis. Ele viveu a Revolução Anglicana, que quando o, o, o rei da Inglaterra, cansado de abaixar a cabeça para o Papa lá em Roma e querendo casar com uma mulher para ter com outras mulheres, né, para ter um filho homem, tão almejado filho homem que ele queria ter, e não teve, né, não teve. O Ricardo III, o rei Ricardo, ele não teve, foi um grande rei da Inglaterra, ele não teve filhos homens, mas ele queria ter esse filho, né? Então ele era muito mulherengo também. Daí ele teve várias esposas e só que a igreja condenava essa atitude. Daí ele falou: "Ah, eu sou o rei, eu que mando nessa birosca aqui e eu vou romper com a igreja." Funda sua própria religião através baseado no protestantismo também, que é uma religião que ela ela rompe com a Igreja Católica na Revolução Protestante, quando Martinho Lutero fala assim: a igreja está cometendo alguns erros aqui. Ele prega as 12 teses lá na catedral lá da Alemanha, lá, principal da Alemanha, e rompe com a igreja. Daí os príncipes lá da Alemanha aproveitam e rompem com a igreja também. Então, o rei Ricardo ele faz a Revolução Anglicana, constrói uma nova religião, e nessa religião ele pode casar com quantas mulheres ele quiser, né? Safadinho ele. Então, essa transformação, a gente vê muita perseguição de católico na Inglaterra, uma transformação do cenário político lá, né? Então, os católicos já não eram mais as pessoas mais importantes naquele cenário político da Inglaterra. Ele vê também a Revolução das Rosas. A plebe começa, os pequenos nobres, né, os que tinham cargos mais baixos, pequenas terras, eles querem mais direitos perante a aristocracia, né, os nobres que tinham mais prestígio, e o povo também quer os seus direitos liberais, né, os seus direitos, né. Eles ainda não têm concepção que os direitos viriam do liberalismo, mas eles lutam pelos seus direitos, movido por esses pequenos nobres, né. Essa classe mais baixa da aristocracia, né? A galera que tinha aquela sua terra, ou alguns trabalhadores, alguns escravos ali, só que não tinha tanto poder econômico contra os aristocratas maiores, né? Contra o rei, o bispo, os viscondes, né? Aquela galera mais próxima do rei. Então, há uma grande e é uma luta, né? Disputa de poder na Revolução das Rosas dos Tudor e de uma outra família que eu não vou me lembrar o nome aqui. Então é uma disputa de poder entre duas famílias, né? E há muita guerra civil, há muita revolução, há muita morte acontecendo nesse período. Então o Hobbes ele fica abismado com aquilo. E todo homem é fruto do seu tempo, né? Ele vai
basear suas teorias nisso, nessa percepção que ele tem de uma sociedade conturbada e de grandes lutas políticas. Uma hora o cara tá no poder, depois acontece uma revolução, outra pessoa toma o poder dele, mata ele, decapita ele, e muitas intrigas políticas, e é esse período que ele tá vivendo. Então o Hobbes ele vai dizer o quê? Ele fala assim, ele vai basear primeiro as suas teorias no legado racionalista lá do Galileu Galilei. Ele falou assim, ó, essa forma de realizar um trabalho acadêmico é melhor. Você tem que ter um pensamento racional, você tem que ter argumentos racionais para você falar o que você tem a dizer e a outra pessoa acreditar. Então, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que todos os homens são iguais, só que a igualdade do homem é baseada na perspectiva da maldade. Ele vai dizer que todos os homens são iguais, mas os homens são naturalmente maus, né? Maus. Olha o professor de português aí. E todos os homens são maus em estado de natureza. O que é estado de natureza? Ele vai falar que sim, o homem não é naturalmente um ser sociável. Ele se forçou a ser sociável para ter alguns benefícios nessa sociedade. O homem em estado de natureza ele não é um ser sociável, ele é um ser em estado de guerra. Todo homem luta contra o outro homem. Todo homem, se puder passar por cima do outro homem, ele vai fazê-lo, entendeu? Se eu puder passar você para trás, eu vou passar você para trás. É da natureza humana ser agressivo e viver em estado de guerra. Então, o homem, para viver uma vida melhor, ele tem que realizar uma coisa que é muito importante na teoria dele, o contrato social. A partir do contrato social, você lembra o contrato? Aquilo que você assina, e a partir daquilo que você assina, você entra em acordo com o que está escrito. Eu não vou faltar na escola. Eu comprei essa casa e eu tenho que pagar as parcelas em dia, senão podem cobrar juros e podem até pegar essa casa. Sempre que você vai fazer comprar alguma coisa, abrir uma sociedade, você tem que fazer um contrato. E isso é o contrato social. É a partir do contrato social que surge a sociedade. E a sociedade ela é baseada nesse contrato social. Então, quais são as características desse contrato social? Que o homem assina para que surja uma coisa que faça com que ele vive bem, que ele não vive em guerra com o outro. As características desse poder, desse Estado, é passar parte da sua liberdade para algo maior, que vai ser o Estado, que vai ser o Leviatã, que é a obra principal do Hobbes, né? O Leviatã é um monstro da Bíblia, que é um jacaré que vivia lá nos rios do Nilo, e esse monstro é o que o Hobbes fala assim, ó, o Estado é um monstro, mas é um monstro necessário, é um mal necessário, porque ele concentra o poder nas mãos dele e administra a sociedade. Porque se não fosse isso, o homem ia matar o próprio homem, o homem ia se destruir. Então, o Estado é um mal necessário. O homem delega parte da sua liberdade para o Estado controlar e gerir a sociedade humana. Outra característica é a característica de transferência da sua liberdade. A outra característica é a característica do poder absoluto. O Hobbes fala que o Estado é o poder absoluto. Só o Estado pode controlar tudo e a todos, né? Por bem maior. E para ele, pessoal, como que ele vivia num período monárquico ainda, ele acha que a figura principal para controlar o Estado seria o rei. O rei é esse cara que tem um poder econômico, militar e social para administrar o Estado. Ele não via ainda os representantes, um sistema de eleição para votar em representantes para gerir o Estado, né? Formação de um governo através de representantes para gerir o Estado. Porque ele vivia na época da monarquia, então ele achava que o rei era essa figura que poderia controlar o Estado para o bem da sociedade. Então, a principal característica do Estado do Hobbes é garantir a segurança e a liberdade das pessoas. Mais a segurança, né? Depois que vai vir outros caras aí que vão falar sobre a liberdade individual das pessoas. Então, o Hobbes é um monarquista, ele acha que o homem, em estado de natureza, ele vive em guerra e que a sociedade não é naturalmente sociável e tem que ser feito um contrato. A partir desse contrato, as pessoas transferem a sua independência para o Estado passa a ter poder absoluto e só assim a sociedade vai conseguir viver em harmonia, né? Beleza? Então essas são as características do Hobbes. Tentem pensar que o Hobbes é um cara que vivia, todo homem
tá preso no seu tempo, ou se hoje fala de liberdades individuais, de liberdade de minorias, não era o que o Hobbes vivia. E ele estava vivendo num período de constante guerra pelo poder na Inglaterra, tá bom? Thomas Hobbes, o pai da teoria liberal, e a gente vai falar bastante da teoria liberal na próxima aula, tá bom? Não percam. A gente se vê na próxima aula, pessoal.